Sabe quando você entra num ambiente, você sente que aquele ambiente é sofisticado, que aquele ambiente é um espaço muito bem pensado, que talvez a pessoa tenha investido milhares de reais naquele espaço? Não necessariamente. Muito provavelmente isso vem de uma boa composição de materiais. É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Os 5 MDFs que deixam qualquer ambiente muito mais sofisticado. Bora lá? E aqui eu já vou começar entregando o jogo, te falando de um dos meus MDFs favoritos. Na verdade, todos aqui eu adoro, mas esse aqui, gente, é o meu queridinho. Eu tenho no escritório, eu tenho em casa. Inclusive, o marceneiro que mais me atende, ele fala assim: "Ah, eu sei que esse MDF é o MDF da Bruna". Por quê? Porque ele é maravilhoso, gente. Esse aqui é o MDF Savana da Guararapes. É um MDF que ele tem os veios da madeira marcados, não é aquele MDF que tem ali uma característica de ter a madeira muito repetitiva. A gente tem uma ideia de remeter muito mais a uma lâmina de madeira natural nele. E eu gosto principalmente do tom, porque ele não é nem alaranjado, nem acinzentado demais. Ele compõe muito bem com a maioria dos outros MDFs. Então, número 1, Savana da Guararapes. E trazendo essa característica que o Savana tem de marcar as cátedras da madeira, que são aqueles desenhos assim da madeira que a gente consegue ver nele, a gente vai ter isso também nos MDFs da linha Carvalho. Sempre que a gente fala assim em um carvalho, a gente fala de algo atemporal. Sabe aquele ambiente rico, chique? Muito provavelmente é uma lâmina de madeira natural de carvalho. Mas a gente sabe que a lâmina é algo que foge um pouco, né? Tem um investimento maior, uma resistência ali diferente do MDF, enfim, não vamos falar nisso nesse vídeo, mas a gente vai ter a possibilidade de ter essa estética nos MDFs, principalmente nesse aqui, que é o carvalho natural da Guararapes. Aqui você tá vendo ele pequenininho, mas eu tô colocando aqui algumas imagens dele grande para você entender isso que eu tô te falando. Isso aqui, gente, fica sensacional, principalmente naquele quarto que você quer algo mais clarinho, que você quer algo mais delicado. A gente tem também o Carvalho Lear da Duratex. Normalmente essa linha do Carvalho, se não for algo muito fake, é algo que deixa o ambiente mais sofisticado também. E aí a gente vai entrar agora em um MDF liso. Te dei duas possibilidades de MDFs madeirados. Agora a gente vai falar de MDFs lisos, como por exemplo o Areia, que eu também adoro. Eu tenho aqui no meu escritório em composição com Savana, vou te mostrar aqui, colocar um vídeo de um tour para você entender assim essa composição dos dois. Por que que eu gosto? Porque o Areia, ele vai muito bem tanto com o MDF mais escuro, como por exemplo o Savana, que é o que eu tenho aqui, mas ele também casa muito bem com MDFs mais clarinhos. Ele casa muito bem com uma característica que vai trazer um aconchego sem deixar aquele espaço bege demais. Ele não é um cinza, mas ele também não é um bege que vai marcar demais aquele espaço, sabe? Eu adoro esse MDF aqui, que é o Areia. E nessa característica de algo mais atemporal e também que vai trazer essa sofisticação, a gente vai ter esse MDF aqui, ó, que é o Café Latte. Esse aqui é da Arauco, tá? Por que que eu gosto dele? Porque ele também traz essa característica de trazer esse acolhimento, esse aconchego, sem ser algo muito avermelhado, sem ser um tom que vai puxar muito para uma cor. Ele vai compor muito bem, por exemplo, também com o carvalho. Ele vai compor muito bem com esse areia e talvez também junto com o savana. Olha só esses dois aqui. Fica muito legal. Mas a gente vai ter também uma composição muito boa dele com o MDF cravo, que é aqui o quinto MDF que eu quero te falar que deixa um ambiente mais sofisticado. A gente vê hoje uma tendência, é claro que quando a gente fala de tendência, não necessariamente se adequa para todos os casos, né? Mas a gente vê essa linha dos madeirados indo muito para o escuro, e é algo que eu tenho gostado muito, porque a gente vê uma sofisticação nesse espaço. E aí entra muito um contraponto com o que talvez algumas pessoas achem que para aquele ambiente ficar sofisticado, para ficar uma composição legal, para parecer maior, ele precisa ser claro. Olha essa composição aqui, ó, do MDF cravo com o MDF café latte. Vai dizer se isso não tem uma cara da riqueza, que tem uma cara assim de um ambiente que vai ficar muito bonito, muito sofisticado. Imagina um escritório, uma sala, uma cozinha com isso aqui, um tampo que pode ser um tampo de uma cor, pode trazer um tampo ali de pedra de um branco paraná. Gente, isso aqui, ó,
Não tem erro, tá? Mas aí é um cuidado que você precisa ter nessa composição. De pensar, por exemplo, que o MDF café-latte é um MDF que vai trazer uma sofisticação. Mas se você colocar, por exemplo, ele com isso aqui, eles até combinam, entende que ele tem um tom assim legal? E aí, pode piorar um pouco se você colocar junto com isso aqui. Isso aqui destruiu a composição, fez com que o ambiente saia de uma ideia de que você gastou R$ 100.000 para um ambiente que talvez você gastou 10.000 e fez ali no lojão de planejado, entende? Tem que cuidar muito com a composição, porque não adianta você investir em um MDF muito bonito, em um MDF que você vai pagar caro, em uma mão de obra, em uma ferragem boa e ter uma composição de MDF ali, essa combinação que não seja algo que fique legal, que fique atemporal, uma escolha errada dessa composição. E foi pensando exatamente nisso que eu desenvolvi um material para te auxiliar nessa composição, no passo a passo para você escolher a composição certa para os MDFs, seja de uma cozinha, de uma sala, de um banheiro, de um quarto, para qualquer ambiente, você não errar e não se arrepender das suas escolhas. Eu deixei junto nesse material também um guia com mais de 200 composições, fotos de projetos meus já executados, com todos os MDFs que eu utilizei naquele espaço, para você ter certeza que aquela composição que você gostou vai funcionar. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você ter acesso a esse material também e não errar e não se arrepender na escolha das composições que você fizer aí para tua casa. Se você utilizar um desses MDFs que eu falei aqui nesse vídeo na tua casa, no teu escritório, no teu espaço, me conta aqui nos comentários que eu vou adorar saber e também, quem sabe, você pode me mandar uma foto para eu ver como ficou.